Cocre apresenta 50 mais 1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira. Ouvintes queridos, olha só, nós aqui outra vez pra gente estar aqui batendo um papo, conversando, sabendo, aprendendo. Hoje eu vou conversar com uma mulher incrível, inteligente. Para quem não está vendo, né, só está ouvindo no podcast, ela é linda, loira, iluminada, inteligente, sabe lidar com gente, tem uma missão na vida incrível, que é entender do cérebro humano, a química humana, como é que funciona essa questão comportamental. Eu vou estar aqui conversando hoje com a doutora Tiziana Balleroni. Doutora Tizi, um prazer estar recebendo você aqui com toda a sua experiência de gente, ainda mais nesse tempo de pandemia. Eu acredito que o seu consultório deve ter lotado, enchido. Muito bem-vinda. Oi, Cris, boa noite. Eu agradeço o convite. Eu fiquei muito contente quando você me convidou. Esse tema realmente está muito em alta, principalmente agora, né, durante a pandemia. Parece que brotou no consultório mulheres e mulheres que vêm vivenciando um relacionamento abusivo. Então, achei muito interessante estar vindo aqui hoje para a gente estar abordando esse assunto. Vai ser sensacional. Porque esse tema, gente, relacionamento abusivo, o narcisista psicopata, o psicopata, a doutora Tizi vai estar explicando, separando um pouco o que é relacionamento tóxico, se o relacionamento tóxico é o abusivo. Eu fiz também uma matéria na Trinova e é incrível como houve uma movimentação de pessoas até que começam a entrar em contato e se identificam, começam a querer se comunicar, falam, nossa, aquela matéria, eu vi que várias pessoas nas redes sociais compartilharam, vários Instagrams pegaram a postagem Sim. e compartilharam a matéria da Trinova. Foi interessante que essa semana, depois que você me convidou na segunda, eu postei na segunda e na terça 2 assuntos referentes sobre o narcisismo, sobre o abuso psicológico, e eu recebi tantos directs de pessoas que eu não conheço, me contando histórias, assim, são muito parecidas e monstruosas ao mesmo tempo, muito triste na realidade, de pessoas que vêm passando por isso há muitos e muitos anos e que de repente teve a coragem de se expor ou até que conseguiu se libertar, né? Ficou muito tempo sem ver e agora voltou para o Brasil e acabou de novo encontrando com a pessoa e ele acabou de novo manipulando e fazendo todo esse abuso. Então é muito doentio esse tipo de relacionamento. É um poder assim sobrenatural, né? Muito. Uma manipulação, um controle muito grande. Sem dúvida. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a instituição financeira, a cooperativa Cocre e Super Cabelos Cosméticos, que a Carol, depois no final, tem um presentinho para você que você vai adorar. Ótimo. Bom, vou tirar um pouco a doutora e vamos Tudo conversar também, porque também aqui acaba sendo um assunto de mulher para mulher, vamos descontrair. Ô, Tizi, me fala um pouco dessa correlação que você faz dentro do seu consultório, quando você escuta seu paciente. E como é que faz para você detectar se seu paciente está vivendo uma relação abusiva ou tóxica? E às vezes as pessoas acham que é só o homem que pode ser abusivo ou tóxico. Não, de maneira alguma. Na realidade, respondendo a primeira parte, na minha opinião, todo relacionamento tóxico ou abusivo, eles acabam sendo muito semelhantes porque nenhum deles é saudável, nenhum deles é equilibrado, nenhum deles é maduro e ambos trazem consequências muito negativas para a vítima. A gente chama de vítima na realidade, para aquele que está sofrendo esse tipo de abuso, né? Ou que está convivendo com essa pessoa tóxica. E é muito interessante porque é claro que a maioria é mulher, tá? A maioria das vítimas, digamos assim, ela é mulher. E apenas um dado estatístico, a maioria dos narcisistas, eles são homens.
mas pode ser uma mãe narcisista, um pai narcisista, um líder religioso, um político. Na realidade, nós temos muitos exemplos de pessoas narcisistas hoje em dia, principalmente por conta da mídia de internet, de Facebook, de Instagram. Nós conseguimos identificar narcisistas em todos os âmbitos, digamos assim. Olha que interessante. E olha, gente, essa informação ela é tão importante, tão valiosa. Eu posso até aqui abrir, porque eu acho que esse programa, eu falo que é um programa que é pra gente se aprofundar. Eu fui já vítima de um relacionamento abusivo. Foi um aprendizado, né? Sobrevivi, tô aqui. Isso, na verdade, acho que a vida, né? Eu tive várias relações maravilhosas. E mesmo essa também não deixou de ser, porque a gente vive coisas boas. Sim, porque sim. as pessoas narcisistas, elas têm um poder de sedução muito grande. Muito. Até porque, no começo, você... é o sonho que você compra ali, que inclusive essa pessoa, essa amizade, ela entrega esse sonho na tua mão. Sim. Né? E é muito importante ouvir, porque se a gente tem essa informação um pouco antes, ou tem excesso, você consegue detectar, você consegue pegar alguns sinais, porque eles dão sinais. Sim. E agora me fala uma coisa, o psicopata narcisista, ele nasce ou ele se transforma? Então, essa é uma questão que nós discutimos muito na psiquiatria e na psicologia. Tanto que, se você for reparar, nós não falamos doenças, nós falamos transtornos. Por quê? Porque a doença ela tem uma causa definida e o transtorno ela não tem uma causa definida. Então, o que é mais aceito por um comum consenso geral? Que todas as pessoas têm uma predisposição genética a desenvolver certo tipo de patologia, tanto física quanto a emocional. Associado a essa predisposição genética, tem uma teoria que ela é a mais aceita, na qual uma criança que cresceu num lar de abusos, de violência, de carência de afeto, de briga dos pais, em que quando a formação da personalidade ou do ego, que é ao redor ali até os 7 anos, 10 anos mais ou menos, tudo isso deveria ser formado de maneira saudável, ela cresceu nesse lar desestruturado. Então o que a gente acredita? Que essa criança ela cresce com um ego desestruturado, mas para se defender, para se fortalecer, ela cria uma falsa imagem de um ego forte, só que esse ego forte ele não é verdadeiro, então ele precisa ser suprido, ele precisa estar em constante suprimento de ter essa validação externa. Outras pessoas precisam validar isso daí, porque ele não é forte em essência, ele não é verdadeiro. Então é por isso que o narcisista, ele constrói uma imagem que não é verdadeira, mas que ele precisa dessa validação o tempo todo do outro, admirando, reconhecendo, empoderando, intitulando. Incrível. Gente, eu vou falar uma coisa, a doutora Ticiana, ela fala, porque ela realmente tem uma expertise no assunto. A doutora Tici fez faculdade de residência de psiquiatria na PUC de São Paulo. Além disso, ela fez 2 pós-graduações, ortomolecular na FAPES em São Paulo. Isso. E hormonologia e longevidade saudável, que isso é super interessante. Depois uma outra pauta pra gente, sim. Também em São Paulo. E tem uma marca do tempo, linda, 30 mais 9, né? Igual do programa 50 mais 1, tudo aqui na maturidade, com experiência e vivência para poder falar com propriedade sobre esse assunto. Então, é um conteúdo realmente que você está falando, que é o que você falou, é um estudo, né? Sim, e só aproveitando aqui, fazer um parênteses, o ano que vem eu vou fazer uma de transtornos alimentares, e daí depois a gente pode conversar sobre isso o ano que vem também. Com certeza. Porque está muito em alta também. Porque agora tem esse protótipo de ter que ser magra, magérrima, e as pessoas se não se enquadram, não se encaixam, então realmente gerando esses transtornos. Vamos conversar? Sim. Outra coisa que as pessoas também, a gente precisa desmistificar, que tem amizades, né? Tem. Porque às vezes acho que tem só relacionamento afetivo. Tem, né? amigos narcisistas, que são aquelas pessoas que só te procuram quando interessam, que
tem uma certa competitividade que está sempre te diminuindo. Mães narcisistas mães que têm vários filhos, elas acabam diminuindo os filhos, colocando estereótipos e padrões. De repente uma mãe narcisista tem uma filha, a hora que essa filha cresce, começa a se destacar, ela começa a humilhar, ela começa a isolar, ela começa a perseguir. Então, assim, não é só... É muito comum esse relacionamento homem-mulher, que é o mais falado. Mas tem o pai, como eu te disse, tem o líder religioso. Inclusive, tem até uma expressão que a gente usa que chama flying monkeys, né? Macacos voadores. E o que seria isso? Essa expressão, ela veio do filme Mágico de Oz, que tinha uma bruxa que manipulava e mandava os macacos voadores para difamar as pessoas, perturbar as vítimas. Então, isso, se você for parar para observar, na política são aqueles bajuladores que ficam reforçando o ego do político, ou em um conceito mais religioso, dentro de uma igreja, de um culto, que quer que seja, independente de religião, aqueles seguidores, aqueles fanáticos. Então, tem muitos líderes narcisistas também. Realmente eu acho que está muito ligado a isso, né? As pessoas procuram isso. Na verdade, tanto o homem ou mulher narcisista, eles estão focados em poder, estão focados em se relacionar com pessoas de dinheiro e realmente é nítido. E existe uma falta de empatia muito grande da parte deles, né? Então, eles não se interessam pelos sentimentos alheios, assim, como... Eles não têm compaixão, não têm piedade. Eles usam, abusam, usufruem do melhor, do pior, né? Do melhor no sentido de, você é o mais inteligente, você é o mais belo, e do pior humilhando realmente, porque ele tem essa noção de poder e de controle sobre a pessoa. Ele sabe que ele está causando mal? Então, muitas pessoas me perguntam isso, né? O narcisista da inconsciência, consciência, ele tem. Porque ele é uma pessoa inteligente, mas acontece que ele não tem esse discernimento do que é certo, do que é errado, porque para ele o que ele faz é certo. Ele não enxerga esse comportamento como errado. Inclusive, essas pessoas que têm transtorno de personalidade são pessoas socialmente com problemas de adaptação, que o padrão dela de pensamento, de emoção e de comportamento, ele é um pouco diferente, né, daquilo que a sociedade aceita como normal. Então, ele não enxerga isso como errado. Por isso que a gente fala que o narcisismo não tem cura. Porque como é que ele vai procurar ajuda se ele não reconhece isso como errado? E, inclusive, ele inverte esse papel. Será que não é difícil tratar? Porque é capaz de confundir o profissional, gente. Porque a narcisista e o narcisista, eles são tão articulados. Muito. Eles têm uma retórica que é surreal. Eu tenho uma amiga que teve um relacionamento com uma amiga, que não é mais amiga, narcisista. Essa pessoa entrou na vida dela, ela contando, ela entrou na vida dela primeiro falando que ela era linda, maravilhosa, falando tudo que ela queria ouvir. Aí depois ela foi prestando atenção no universo dela, nas amigas dela, ela queria roubar tudo pra ela. Porque quando apresentava a amiga, ela queria mostrar pra amiga que aquela amiga que era dela, estava mais amiga dela do que dela. E aí com o tempo ela foi minando a imagem dessa amiga, que foi a amiga que apresentou todo mundo para ela foi minando, foi queimando, para ela pegar o universo da pessoa e ela ser a melhor, é muito a doentio, mais querida. E as pessoas que não convivem profundamente com essa pessoa, porque essas pessoas são ótimas para sentar na mesa do bar. Sim. Porque elas falam tudo que você quer ouvir. Sim. O narcisismo, ele segue geralmente um ciclo, né? Tem uma primeira fase, como você falou, que é essa idealização. Então, eles fazem muitos elogios, dão muitos presentes, porque eles querem conquistar. A gente chama essa fase de love bomb, né? Que é um bombardeio de amor. Gente, então, eu vou fazer de anotem tudo. Os sinais, porque... Sabe, então é aquele que dá presente, fica... que dá flores, que faz corações, que chega em casa, tem, sei lá, aqueles carros, aquelas mensagens, aquelas coisas bem absurdas mesmo, para falar, nossa, ele é o amor da minha vida, que cara é esse? Ganhei na loteria, né? E daí ele conquista o seu amor, a sua confiança, você fica completamente envolvida, apaixonada, e daí entra numa segunda fase, que é a fase da desvalorização. E daí, nesse momento, ele se utiliza de outro método que nós chamamos gaslighting.
Gaslighting é uma manipulação psicológica na qual ele distorce ou omite a realidade, sempre selecionando aquilo ao seu próprio favor. Por exemplo, se a vítima chega e conta para alguém, olha, ele me bateu, o narcisista fala, você está ficando louca, eu nunca fiz isso. Acho que você está precisando de ajuda. Quer que eu procure alguém para te ajudar? Então, ele sempre está invertendo o conteúdo da conversa, tentando mostrar que ele é ótimo, perfeito, maravilhoso, intocável, irreparável, e que a pessoa a qual ele se relaciona é a louca, é a perturbada, é a adoecida, é a ciumenta, é a possessiva, é a mentirosa. E ele faz isso com tanta convicção que, e fazendo isso de maneira recorrente, a vítima, digamos assim, chega um momento que começa a questionar a sua própria sanidade. Será que realmente eu estou ficando louca, que eu preciso de ajuda? Será que minha cabeça, minha memória está me trapaceando? Realmente eu fiz isso e não foi ele que fez? É bem perturbador. E você acha que essas relações tóxicas, elas sempre existiram? Ou hoje elas estão aumentando porque as pessoas estão se dando conta do que estão vivendo? Cris, eu acho que elas sempre existiram, mas é que tem uma diferença que com o advento da internet, as coisas são mostradas e antigamente não eram mostradas. Se você for parar para pensar, a geração dos nossos pais talvez nem tanto, mas dos nossos avós, que direito que a mulher tinha? De reclamar, Nenhum. Então, assim, elas eram criadas e educadas para casar com 18, 20 anos, ter vários filhos, cuidar dos filhos, nunca reclamar do marido. Se ele traísse, tudo bem, você tinha que ficar quieta. Então, era aquela coisa, casamento para sempre. Se você for parar para analisar, isso é um relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico. Você não tem opção, e quantas vezes você ouviu isso de histórias de mãe, de avó, de bisavó, mas eu acho que era um relacionamento tóxico, geralmente com uma pessoa para a vida toda. E agora você acaba mudando de parceiros, né? Então, assim, mudam-se as pessoas, mas eu acho que o comportamento ele já existe há muito tempo. Inclusive, eu acho até que é um problema um pouco cultural também. Tá, entendi. Dentro daquela matéria que eu fiz, né, com o jornalismo, quando a gente colocou na revista, a gente pesquisou que o narcisista, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, disse que o narcisista, ele tem um foco num tipo de, fala empata, de presa. Sim, tem. Né? Tem. Como é que, mais ou menos, qual é a característica de pessoas que eles buscam, né? Porque normalmente, pelo que eu sei, não sei se é isso mesmo, até queria que eles vão buscar pessoas que têm um coração bom, que porque eles normalmente chegam sempre falando muito deles, dos problemas deles, com aquela posicionamento de vítima, eu sofri muito na vida, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo, minhas dificuldades são essas, e sempre querem seduzir a pessoa com a dor. Mas, não sei, dizem que eles têm uma mira muito boa. Eles são assim, tipo, de ficar analisando as pessoas e falar, eu vou atacar esse perfil? Porque, gente do céu, presta atenção. Não é nem questão de analisar, é questão que quando ele vai num primeiro encontro, ele percebe o comportamento, a abertura que outra pessoa vai dar ou não. Então, se esse tipo de pessoa empata, como você está falando, e nós chamamos de pessoas que têm problemas de codependência, essas personalidades emocionalmente dependentes, elas são pessoas carentes, que têm um humor próprio baixo, submissas, baixa autoestima, ela tem uma dificuldade de se posicionar, vamos supor, ela quer falar não, mas ela não consegue, então ela acaba aceitando e fazendo coisas contra a própria vontade. Ela é extremamente dependente, ela não se enxerga sem uma outra pessoa. Então, você já ouviu frases do tipo, ruim com ele, pior sem ele? Então, essa pessoa, ela não tem coragem de terminar um relacionamento porque ela não se vê sozinha. E ela tem uma necessidade de servir, de submissão. Então, encaixa perfeitamente o narcisista
com o emocionalmente dependente. Então tem que ter esse primeiro encontro. Ele na verdade, é um encontro natural, de paquera, mas é aí na hora que ele detecta a personalidade do empata, que ele fala, é aqui que eu vou ficar. Porque se aqui que eu vou ter suprimento, né, na verdade. Exatamente. Porque ele só mantém um relacionamento enquanto ele tem esse suprimento. Aliás, ele enxerga as pessoas, né? Ele vai nas pessoas que são, digamos assim, emocionalmente frágeis, né? E ele enxerga essas pessoas frágeis, mais sensíveis, mais emotivas, na realidade como fraca. Então ele quer suprir, ele quer adquirir tudo que ele puder daquela pessoa. Olha só. Olha, são informações importantes, porque assim, a gente conhece muita gente hoje em dia que está num relacionamento abusivo, que você vê que a mulher está perdendo a luz, que uma das sensações é que você fica pisando em ovos, né? Eu lembro que eu tinha sempre medo de fazer alguma coisa assim que fosse desagradar, então você acaba mudando o seu comportamento, que você perde a espontaneidade. Você perde sua identidade, você perde sua referência. Coisa simples que você teria uma atitude espontânea, você fala, mas se eu falar, acho que não vai ter ciúmes, não vai gostar. Não. Então não vou falar. E aí você muda o seu comportamento, você fica tensa. Você fica com medo, você fica apreensiva, você vai se afastando das suas amigas, você vai se afastando da sua família. De repente ele quer controlar a roupa que você usa, né? Muitas vezes tem vários tipos, na realidade, que a gente chama de violência contra a mulher, né? Tem a própria violência física, que realmente é agressão, mas tem aquela que ela é moral, por exemplo, que fica difamando, que fica com calúnias. Tem aquela que é sexual, que ele obriga a mulher a fazer alguma coisa contra a vontade dela, que ele não permite ela usar, de repente, um preservativo, um método contraceptivo. Tem a violência que a gente fala econômica ou financeira, que ele controla o dinheiro, que ele omite que ele tem propriedades, que ele não permite que ela tenha acesso a bancos. Então tem vários tipos de manipulação. Tem níveis de psicopata narcisista ou não? Depende muito do... Na realidade, o que a gente fala é que algumas pessoas têm traços de narcisismo. Até porque a gente se amar, a gente querer o nosso próprio bem, isso é importante até para a nossa sobrevivência, digamos assim. Na realidade, eu penso o seguinte, tem que ter um equilíbrio. Todo excesso ou toda falta acaba sendo problemático ou prejudicial. Agora, o narcisista, né, que nós chamamos o patológico ou o perverso, ele realmente ele não tem níveis. Ele funciona desse jeito, sempre vai funcionar desse jeito, e ele só vai mudar as vítimas ou só vai mudar as pessoas com que ele se relaciona, mas isso não tem cura. É a vítima que em um determinado momento tem que tomar consciência disso daí, né? A partir dessa consciência, ela tem que buscar ajuda, porque imagina que você tem que fazer toda uma reprogramação na sua mente, mudar todas as configurações, né? Que ele foi manipulando, que ele foi decodificando, que ele foi direcionando conforme aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Então, é um processo de desconstruir tudo que ele construiu e reconstruir de uma maneira saudável. Só que isso é extremamente demorado, você tem que ter muita paciência, você tem que ter muito amor, você tem que ter muito carinho, você tem que ter muito cuidado. Inclusive, até para você chegar numa pessoa e falar que ela está vivenciando um relacionamento narcisista, você não pode fazer não pode chegar no choque, olha, eu estou percebendo isso. Como é que faz, Tícia? Porque, gente, deve ser... Eu imagino a tua angústia, porque você deve detectar de primeira, sim, né? Sim. E aí você fica fazendo com que a pessoa, eu acredito, descubra que ela está num relacionamento abusivo. E as pessoas têm muita dificuldade de sair, porque você sempre fica naquela coisa de você acha que vai melhorar, que você vai poder amar por dois, né? Que você vai poder resolver. E tem gente que fica 20, 15, 10 anos, não consegue sair. Não consegue. Por que elas têm tanta dificuldade, sabe? Vivendo esse inferno. Cris, eu recebi um depoimento ontem de uma mulher que ela falou que ela foi casada há 16 anos com um narcisista e toda vez que ela tentava terminar com ele falava, mas você é o amor da minha vida, eu vou me matar sem você, você é a única mulher que eu amo. E ele traía ela diversas vezes, mas ele fazia todo um jogo, a gente chama isso até de triangulação, coloca a família no meio, né? E a família sempre acha que é um homem ideal, não tem noção do que está acontecendo. E ela conseguiu se separar dele depois de 16 anos, teve que ir embora do Brasil,
voltou. Depois de 5 anos, porque os pais estão adoecidos, ela veio para cuidar e eles acabaram se encontrando na cidade sem querer. E ele voltou a mandar mensagem. Ai, Jesus. Ele tá com outra mulher e ele fala mal dela. E essa outra mulher está difamando essa vítima. Então... É surreal. Exatamente, Eles falam mal das pessoas, né? E demora muito para a pessoa perceber isso daí, porque como eles já se relacionam com essas pessoas que são dependentes, elas têm uma dificuldade de reconhecer aquilo que é ruim, porque muitas vezes elas nunca tiveram um bom. Então, para você saber o que é bom, você tem que ter tido contato com um bom. E dessas pessoas acabam se relacionando com pessoas muito problemáticas, com pessoas muito doentias, nem que não sejam narcisistas, mas acabam, por conta dessa personalidade, eu quero cuidar, eu quero resolver, eu vou dar conta, eu carrego, né, eu amo por nós dois. Então ela não tem, muitas vezes, um referencial de um relacionamento que é saudável, que é equilibrado, que é maduro, que é leve, que é prazeroso. Então, como é que ela vai saber que é ruim se ela não sabe o que é bom? Para ela é aquilo que ela tem. Exato. Não pode gente. E daí o que eu costumo fazer no consultório é, quando eu percebo que a minha paciente está vivenciando esse tipo de relacionamento, eu chamo alguém da família ou principalmente alguma amiga e peço para essa amiga fazer o seguinte. Falo para essa amiga falar, olha, acho que eu estou passando por um relacionamento assim, tá difícil para mim, eu estou precisando buscar ajuda, para a amiga se colocar no papel dessa pessoa, para a amiga pedir para essa vítima ir junto num psiquiatra, num psicólogo, para essa amiga começar a mostrar vídeos, mostrar informações, porque daí de repente ela começa a se fala, sozinha, opa, se identificar. Peraí, exatamente. Quando na realidade não é amiga, é ela. Mas tudo que a gente faz com amor, com carinho, com atenção, eu acho que é mais fácil de chegar no coração das pessoas do que de uma maneira muito, olha, você não tá vendo? Você é burra. Pode ter resistência. Você não enxerga. Forma, exatamente. Né? E aí a pessoa não sai do quadro. Não. Ela vai e fala, como assim que eu tô vivendo isso? Mas não é possível, porque tem um lado bom na história. Não é só o lado ruim, né? Tem o lado bom deles é muito bom. E essa maneira muito ofensiva de chegar né? nas pessoas, ela acaba até piorando a situação, porque muitas vezes a vítima acaba se distanciando, acaba se retraindo, acaba se fechando e até dá menos acesso para a família, para os amigos ou até para as pessoas que querem ajudar do que realmente está acontecendo. Então é até pior. Tice, numa das pesquisas nossas, não sei se é fato, dentro das informações, que a psicopata ou o psicopata narcisista, eles traem muito. Muito, eles são muito promíscuos. São muito promíscuos, né? Sim. Eles, até porque eles precisam sempre ter uma reserva. Sim, exatamente. Eles podem, digamos, ter uma vítima principal, né? Na qual muitas vezes é o marido ou a mulher, mas geralmente eles têm muitos relacionamentos, muitos parceiros, são extremamente promíscuos, né? E, inclusive, eles têm um hábito até de chegar, vamos supor, para a esposa e falar, queria que você fosse queria que você fizesse como ela, queria que você fosse como ela, de fazer algumas comparações de perversidade, de humilhação. Sim, são extremamente promíscuos. E tem diversas parceiras, porque eles precisam desse suprimento de diferentes fontes. O que você diria para uma pessoa nesse momento que está vivendo isso? Qual é o processo de resgate pessoal, né? Como que seria um caminho inicial? Na realidade, acho que a primeira coisa importante é você buscar informação e conhecimento que essas pessoas existem, né? Como elas funcionam. Então, eu acho que a internet está aí para isso. Você, de repente, ler posts, ver vídeos na internet, no YouTube, seguir pessoas que falam sobre isso, que vivenciaram isso, para você poder identificar esses primeiros sinais, né? E esses primeiros sinais, quando você está conhecendo alguém, é parar para pensar,
poxa, ele fala muito dele, ele coloca muita importância sobre o que ele faz, né? Ele se empodera demais, ele tá falando dos relacionamentos antigos dele, de determinada maneira que a culpada é sempre a ex, ele não tem culpa de nada, ele não se responsabiliza por nada, ele é teoricamente perfeito, digamos assim, ele trata e humilha pessoas submissas ou subordinadas a ele, ver a maneira como ele trata as pessoas, como ele fala dele, como ele sempre está culpando o outro e nunca a si próprio. Eu acho que claro que isso não é específico, né? Sim, a pessoa é assim. Cartilha, exatamente. Né? Então eu acho que você tem que potencializa algumas coisas. Exatamente. Uma média geral, mas você tem que perceber, né? Esse tipo de comportamento. Mas se você já está envolvida, na realidade, muitas vezes quem vai buscar ajuda é o familiar que percebe essa situação, uma amiga, um pai, uma mãe, um irmão, né? E que acaba trazendo muitas vezes essa pessoa no consultório. E o primeiro passo é realmente a conscientização. A pessoa tem que ter consciência do que está acontecendo com ela. Exato. Que é o mais difícil, porque normalmente a informação vem depois que já está destruída. Sim, exatamente. E ela precisa se sentir acolhida. E infelizmente o que muitas pessoas fazem é acabar julgando, criticando, né, ofendendo mais ainda uma pessoa que está muito magoada, que está muito sentida. Então você tem que ter, como eu disse, muito carinho, muito cuidado, muita paciência, porque essa pessoa vai precisar reprogramar a mente dela, reprogramar... Uma dependência química. Exatamente, né? Uma dependência química, emocional, física, de todos os tipos, né? Então ela vai precisar reprogramar e realmente, como se fosse implodir o cérebro dela e tudo aquilo que ela acredita e reprogramar como uma criança que está aprendendo a andar, está engatinhando, está levantando. É um processo lento, é um processo muitas vezes doloroso, né? Porque a pessoa tem que entrar em contato com muitas coisas que ela bloqueou, que ela negou, mas ele é necessário e ele é importante para que haja realmente uma cura, uma libertação. E eu acho que a partir do momento que ela consegue essa cura e essa libertação, realmente você tem que isolar o narcisista, bloquear, trocar de telefone, trocar a chave de casa, tem que ser nesse nível, porque senão ele volta, ele persegue, ele procura uma brecha de uma fragilidade, ainda mais hoje em rede social, alguma coisa que você posta, que você mostra que você está mais sensível, que você está fragilizada, que você está se sentindo solitária, é hora que ele investe de novo. E sobre o descarte, porque as pessoas que eu já conversei, que também já viveram essa história, falam que o narcisista... O objetivo dele é te levar ao descontrole e aí ele vem o descarte. O descarte... Esse descarte, isso que eu até queria entender, porque eles muitas vezes não querem se livrar da presa, mas ao mesmo tempo existe esse descarte, né? Essa questão do silêncio que eles descartam. Sim. Essas pessoas... Não existe amor nessas relações? Não. Ele, não tem amor nenhum ali. Não, porque as pessoas precisam ter real. Que terminou. Ele tá... Parece que as pessoas ficam criando, às vezes, ilusão, né? Ficam. Fala um pouco disso. O descarte, ele entra na terceira fase do narcisismo, né? A primeira fase, como eu disse, é a idealização. A segunda, desvalorização. E a terceira fase é o descarte. Nesse descarte, ele acontece muitas vezes... o narcisista, ele simplesmente desaparece, ele não responde mais mensagem, ele não aparece mais fisicamente, ele some, ele não dá notícias, ele isola, ele bloqueia, mas por quê? Ou ele pode usar isso como uma técnica de manipulação, ou ele já está com outro, ou realmente ele já tirou tudo que ele podia daquela pessoa, né? Ele já tirou todo o suprimento necessário daquela pessoa. Ele diz assim, a pessoa está exaurida completamente, não tem forças físicas, emocionais, não tem mais nada para doar. E daí ele descarta aquela pessoa como você descarta um objeto. Exatamente, um objeto. Incrível, incrível. E eles, assim, eu acho que as pessoas às vezes não tem muita habilidade de detectar ou não, mas muitas vezes... Eu acho, né,
dentro da minha experiência, que a gente no começo detecta que tem alguma coisa errada. A gente tem que mais prestar atenção na nossa intuição. Você não acha, Tice? Acho, mas outra coisa que eu acho, que eu vejo no consultório, é que as pessoas estão muito carentes, extremamente carentes. Então, as pessoas acabam se relacionando por medo de ficar sozinho. Quantas pessoas vão lá que são extremamente infelizes, insatisfeitas? E assim, eu não estou falando só de casamento, eu estou falando até de namoro. É um Quer dizer, namoro. que é uma coisa para experimentar e trocar se não der certo. Exatamente. Né? Mais fácil trocar. Não troca, tem um medo gigantesco. Muitas dessas pessoas já foram traídas, já foram violentadas, já foram desrespeitadas, mas existe uma carência gigante, né? Ai, mas será que eu vou ficar sozinho? Ninguém vai mais me querer? Será que o problema sou eu? É uma dificuldade de reconhecer o problema no outro, o erro no outro. As pessoas estão mais carentes mesmo? Muito, demais carentes, depressivas, estressadas, ansiosas. E daí é a hora que entra o tratamento com o psiquiatra, que entra uma terapia com o psicólogo, que na minha humilde opinião, hoje em dia, acho que quase todo mundo precisa. Não, sem dúvida. E as pessoas têm alguma resistência, e eu acho que a gente está num período da vida que tem que usar tecnologia a nosso favor. Sim, com certeza. Né? Se tem aí grandes possibilidades de tomar um bom medicamento e ser mais feliz, porque os nossos estímulos mudaram. A gente nasceu para ficar mais em contato com a natureza, e a gente está sendo cada vez mais tirado totalmente da gente. Com certeza a química... É um ritmo diferente, a né? A nossa química está dando, né, tá dando tilt. E eu acho incrível as pessoas que têm a coragem de procurar, né, porque não é demérito nenhum, ir numa terapia, num psiquiatra. De maneira alguma. Isso acho que está mudando, já foi pior, né, Tice? Foi, já teve muito preconceito, mas hoje em dia, que acha que é louca, se você né? parar para conversar com as pessoas ao seu redor, é até difícil você encontrar alguém que não faça terapia, que não tome algum remédio para ansiedade, para insônia, para estresse, enfim, é muito comum hoje em dia. Nossa, olha, esse assunto, gente, realmente é de utilidade pública. Porque em algum momento os relacionamentos realmente, né, escapa um pouco o rumo, e vale muito para as pessoas que estão em busca de relacionamento, que se estão com essa carência ou não, né, não tem, presta atenção, porque normalmente essa amiga, esse parceiro, eles dão sinais. Essas, né, pessoas que são muito incríveis, que chegam elogiando, que chegam falando, ou então que querem te proporcionar um mundo, aquela amiga que fala, nossa, achei a amiga que tem tudo a ver comigo, química, tal. Então, assim, dá para prestar atenção e detectar os sinais. Sim. Tá? Então, assim, quero agradecer. Imagina, eu que agradeço. Esse conteúdo muito especial. Eu já tinha levantado a bandeira através da Trinova Press digital, e realmente reverberou muito bem. A gente percebe que esse é o nosso papel. Sim, com certeza. De alguma forma, você com a saúde, eu com a comunicação, da gente estar compartilhando conteúdos que vão somar na vida das pessoas. E eu queria, pra gente encerrar, uma marca do nosso programa, você encerrar com uma frase que marcou a sua trajetória, a tua vida, que você falasse pra gente e dividisse esse momento. Cris, quando eu era adolescente, eu ouvi uma frase, que é uma frase muito simples, mas que me marcou muito. Inclusive, até uma das coisas que fez eu procurar a medicina, a psiquiatria, e estar nessa busca incessante de novos conhecimentos para ajudar as pessoas, né? Que é do Mahatma Gandhi, que é: seja você a mudança que você quer ver no mundo. É uma coisa tão simples, mas as pessoas não fazem isso. As pessoas reclamam do político, do Trump, de não sei quem, na Rússia, mas aquilo que ela pode fazer por ela, pela família, pela vizinhança, pela cidade, ela não faz. Então, assim, seja um ser humano melhor, seja uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional mais dedicada, que eu acho que são coisas que estão ao nosso alcance. Ao invés de você querer mudar lá, que você não tem acesso, muda aqui. Começa mudando aqui. Então, eu acho isso muito importante, assim, você
as pessoas deveriam estar numa busca incessante de evoluir como ser humano, espiritualmente, emocionalmente, né? E para poder tornar, acho que, o mundo um pouco melhor, né? Exatamente. A mudança acho que começa quase dentro da gente e dentro de casa. Exato. Né? Tem gente que às vezes fica querendo arrumar muito o mundo lá fora. Sim. E vive um inferno dentro de casa, exatamente. Né? Não justifica exatamente esse comportamento. Então, gente, frase incrível, sensacional. Olha, gente, eu vou falar, toda vez que vocês entrarem no podcast 50+1, vocês têm que vir com um caderninho, porque se for anotando cada frase dessas pessoas incríveis que eu tô batendo papo, olha, vai fazer muita diferença na vida de vocês. Tá? Então, olha só, Tice, tem aí atrás um presente. Pega pra você essa sacola dos cabelos, que a Carol, uma querida. Vou abrir. Pode abrir pra você. Que delícia, obrigada. Olha só, amei. É sempre bom. É uma coisa que a gente sempre tem que comprar, né? E lá na Super Cabelos, realmente a gente tem uma imensidão de possibilidades. Ai, adorei. Pra gente, que bom. Pra gente estar usando. Então eu quero agradecer novamente todo mundo que está aqui com a gente, nos ouvindo. Instituição Cooperativa Financeira Cocre e Super Cabelos. Carol, um super beijo para vocês e até mais, gente. Um beijo. Beijo, muito obrigada. Boa noite. Cocre apresenta 50+1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira.